Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelista Lucas, em conformidade com o evangelista Marcos, diz que o Senhor Jesus, ele vai para a missão na força do Espírito. Em Marcos, Jesus está no deserto, no lugar da tentação, e de lá ele é enviado para proclamar o tempo de conversão. O evangelista Lucas, no primeiro plano, fala sobre a infância de Jesus até seus 12 anos. Depois, um grande silêncio. É o chamado silêncio de Nazaré. Nós não sabemos o que Jesus fez ao longo desse período, mas certamente Jesus fazia o que era de praxe de toda criança, adolescente, até ser adulto. Ele recebeu do pai uma profissão, que depois ele vai ser reconhecido como não só filho do carpinteiro, mas ele não é carpinteiro. A profissão de Jesus, a carpintaria. O pai vai oferecer a ele o respeito para com a lei de Moisés, o respeito para com a ordem social. A mãe certamente vai imprimir no coração daquele pequeno filho a piedade, o respeito para com as coisas de Deus e seguramente a boa condução na vida familiar, entre os vizinhos e amigos. Pois bem, após esse grande silêncio, onde Jesus viveu a beleza da vida humana, se inserindo, São Paulo depois vai dizer que ele não se apegou à sua condição divina, mas se esvaziou, humilhando-se e tornando-se igual a nós. Então esses anos lá no escondimento de Nazaré serviram para que ele entendesse o que é e quem é o ser humano. Mas ele vem, segundo o costume judaico, o jovem só poderia falar na sinagoga a partir dos 30 anos. Isso então presume que Jesus já tinha seus 30. E naquele momento, numa sinagoga, como diz o texto, seguindo o costume que ele vivenciava em Nazaré, na sua terra, como ele tinha sido criado, Jesus pega o texto do profeta Isaías e com esse texto, depois de ler, diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Isso quer dizer que hoje todas as promessas ditas foram cumpridas. Eu estou aqui, o Messias, o Senhor, o aguardado de todas as nações. Deste modo, o aguardado vem imprimindo a sua beleza e diz que agora
ele começa a anunciar o reino. Há um detalhe muito interessante, porque diz o texto do evangelista Lucas que Jesus se senta, e somente sentavam os mestres. Os discípulos ficavam em pé, aguardando as instruções do mestre. Ele se senta e sentado anuncia. E o texto diz que os olhos de todos estavam fixos nele. Isso quer dizer, eles estavam buscando o que era essencial. Eles não se desviaram, eles obtiveram um olhar fixo em Jesus. E aí sim, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Que nós possamos, com um olhar fixo em Jesus, ficar admirados e encantados com as palavras que saem da boca do Senhor. E que palavras são estas? Palavras de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido a todos para entrar em nossas redes sociais, interagir conosco, compartilhar, nos ajudar. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço, em casa,